Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do PE Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e, claro, corredora. E hoje, Lid, hoje estamos aqui para falar da distância mais, eu vou ser sincero, a minha distância mais preferida entre todas as realizadas em provas. Afinal, estamos aqui para falar da meia maratona dos 21 quilômetros. Sensacional! Eu, particularmente, gosto muito dos 21 quilômetros. Eu acho que dos desafios que a gente pode atravessar na corrida, é uma distância confortável, uma distância segura em certos pontos. E a meia maratona também dá uma certa mexida dentro de você, que eu fiz uma meia maratona. Tem seu valor visual, né? Dá para postar legal nas redes sociais. Eu acho uma distância convidativa, mas é que ela merece muita atenção antes de você aderir, porque ela merece tanto cuidado tal quanto uma maratona. Eu particularmente, eu acho meia maratona, até hoje, eu ainda sinto um friozinho na barriga. Prova de 5 e 10 quilômetros quando eu vou participar, eu não sinto mais isso porque geralmente é o mesmo percurso, são as mesmas provas que a gente repete ano a ano, principalmente quem só fica ali naquelas provas que acontecem de fato na sua região. Já em meia maratona, provas com as distâncias mais convidativas, provas de longas distâncias, digamos assim, a gente já começa a querer observar as provas de outras regiões, de outras localidades, e claro, meia maratona é dessa forma. A gente vê aí que muitas pessoas que já correram 10 ou até mesmo 15 quilômetros já começam a achar provas dessas distâncias, de certa forma, fáceis. Eu, particularmente, toda semana eu faço um treino de pelo menos 15 quilômetros, saindo da minha casa e indo até o trabalho. Eu aproveito esse tempo para fazer. E meia maratona não dá para você fazer todo dia. Requer um treino, requer um certo condicionamento físico, e a gente está aqui para falar sobre isso, né? A meia maratona, ela tem tantos desafios quanto qualquer outra. Assim, por isso que eu não falo o nome fácil, porque 5 quilômetros é fácil para quem já corre há um tempo, mas para quem está começando é uma maratona. Mas eu só descobri que 5 quilômetros era fácil quando eu comecei a fazer 21. De fato, quando você aumenta a distância, as outras começam a ficar meio sem desafio, né? Você começa a achar meio sem graça. 5 fica pouco. E eu acho até engraçado que, por muito tempo, 5 quilômetros foi um grande sacrifício para mim. Era todo dia um grande sorriso no rosto. Quando você faz 10, os 5 começam a ficar meio xoxinho, meio sem graça. E quando você faz 21, 10 fica rápido. Aí você começa a achar as provas de 10 tranquila, suave. Mas eu não costumo usar a palavra fácil, porque quem pode escutar e só faz 5 vai dizer, não é fácil fazer 10. Vai nem se é sentir fácil fazer magoado. 21. Mas vai ser fácil. Eu costumo dizer que vai ser. Em algum momento, 21 vai ser fácil. Vai ser tranquilo. O primeiro não é tanto, mas depois vai esse Eu acho que quando você começa a se habituar nos 10 quilômetros, começa a sentir realmente esse sentimento que está muito fácil. E muitas vezes o corredor amador, ele não se apega muito na questão da velocidade, sim, na questão da distância. Dá para você tornar, sim, os 5 quilômetros algo difícil, se você tentar bater o seu RP. Se você tentar, por exemplo, fazer 5 quilômetros abaixo de 20 minutos, não é todo mundo que consegue fazer isso, precisa de treino. Você fazer uns 10 em 45 minutos também precisa de treino. Mas o corredor amador, na verdade, ele se apega muito nessa questão de volume. Volume de rodagem, de quilômetros, vê aquele número grandão ali, que deixa de ser algumas unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 9, e passa a ser dezenas, 10, 20, 30 e 21 quilômetros já é uma marca, assim, bastante expressiva. Quando você chega nos 10 quilômetros, você já tem aquela vontade de um quero mais, digamos assim. A gente aqui, pelo menos em Pernambuco, agora a gente não pode falar disso, que a gente está sem prova até
para correr da polícia. Se fizer a prova de trombadinha, não tem mais prova de trombadinha, por exemplo. Ninguém está correndo mais na rua, praticamente. Só os treinos, não tem nada oficial. A gente está torcendo aí que volte. Mas, se a gente for analisar o calendário da forma normal, a gente aqui em Pernambuco, a gente tem, no melhor das hipóteses, tem uma prova por bimestre. Provas oficiais. Fique bem claro nisso. Provas de asfalto. Fique bem claro nisso. Porque os 21 quilômetros é pesado. E dependendo de onde você vai fazer essas provas, ainda se torna ainda mais pesado. Se você, por exemplo, eu estou aqui, isso não foi nada combinado. Quando eu vi a mensagem de Lidiane, ela falou, vamos falar sobre meia maratona para gravar esse episódio. Aí, tá. E eu já tinha vestido a camisa da meia maratona Acessunita, que foi, por sinal, a minha última prova de asfalto para os 21 quilômetros. Foi a última, e foi lá em Caruaru. Veja que eu falei aqui, meia maratona é muito convidativo. Eu vou até falar isso mais na frente. Você sair de Recife para correr uma prova em Caruaru, uma meia maratona, é muito atrativo. É ou não é, Lidiane? Normalmente, como a oferta de meia maratona é mais difícil, ela exige muito do organizador. Para quem ainda não correu e está ouvindo, 21 quilômetros é muito chão. Eu só consigo definir assim. É muito longe. Dá para sair de Olinda e para o Shopping Recife de boa, de tão longe que é. Para administrar uma autarquia de trânsito é muito complicado. Aí a gente pensa, por que não tem tanta meia maratona? Porque a logística é grande. Os atletas que vão fazer... Primeiro que ela atrai mais público, porque como tem pouca, e como é uma distância desafiadora, ela incentiva mais gente a se inscrever, então ela acaba aumentando, às vezes, o volume. E como tem poucas provas, o pessoal viaja para fazer. Eu conheço muita gente que já saiu do país várias vezes só para fazer meia maratona, porque é o desafio, é uma forma de você se manter na meta e sair. Aí é difícil para o organizador, ela envolve mais água, ela envolve umas coisinhas que nas outras não tem. Tem meia maratona que oferece isotônico, oferece um lanchinho no meio do caminho, oferece umas barrinhas de cereais, tudo porque a distância exige isso. Nos 5 e nos 10 a gente não precisa. No geral, né? Para a maioria das pessoas, a gente não precisa repor sais nesse meio tempo. Agora, na meia, o lance é maior. E foi por isso que a gente fez a ideia de fazer essa proposta de falar da meia, é porque muita gente fala de maratona. Que maratona é um desafio natural do corredor com o tempo. Mas e a meia? Para passar pela maratona, você tem que passar pela meia. E a meia, ela é desafiadora. E quem está nos 10, foca nesse desafio. Aí a grande pergunta que é o tema do episódio, quando fazer uma meia maratona? E eu respondo assim, quando você quiser. Porque eu só fiz quando eu quis, mas existe uma certa pressão para partir dos 21. Existe uma pressão grupal para você, já que você fez muitos 10, vamos fazer 21, e eu não considero obrigatório. Por quê? Porque eu conheço muita gente que corre distância curta e é feliz assim. Você tem que fazer o que você é feliz. Você pode passar o resto da sua vida se desafiando nos 5. Quero fazer 5 num tempo melhor, quero fazer 5 num pace constante, eu quero fazer uma prova toda de 5 quilômetros só num pace de 4. Tem muitas formas de você se manter numa distância e desafiar seu corpo para isso. Aumentar a distância de uma prova é uma das formas de se desafiar. Pelo menos é o que eu acho. E tu, Washington? Você lembrou aí muito bem que essa questão de ultra, de maratona, a gente até atravancou essas informações aí, a gente chegou a fazer 3 episódios basicamente sobre isso. A gente falou sobre, no episódio 15, o que faz um corredor se apaixonar por longas distâncias. A gente convidou até 2 grandes ultramaratonistas aqui para falar conosco, o André e me recorda, pelo amor de Deus, para eu não fazer feio aqui agora. Senhor Elias da Guarda. Elias da Guarda. Do Amigos do Asfalto de Igaraçu. Exatamente. E eles apresentaram as perspectivas deles do porquê que é legal participar dessas provas de longa distância. Logo em seguida, no episódio 32, a gente falou por que correr uma maratona. A gente nem chegou a falar de meia maratona.
E depois a gente extravasou. Chegou no episódio 39 e falou o que fazer para se tornar ultramaratonista. Mas eu acho, Lidiane, que meia maratona você faz se quiser realmente. Quando pensei em fazer uma meia maratona, eu cheguei e já estava correndo, estava muito viciado em correr. Eu chegava do trabalho, vou correr. Eu acordava de manhã, vou correr. Eu pensava em fazer alguma coisa no sábado, tinha que correr antes. Ou seja, eu já estava com o corpo saturado de correr. Então, para mim, correr uma meia maratona foi muito tranquilo, de certa forma. Porque eu já estava correndo 10, 15, se bem que eu não estava fortalecendo. A gente vai falar sobre isso depois. Mas, na questão de me habituar à distância, à longa distância, eu estava tranquilo, de certa forma. Eu fiz a minha meia maratona, não foi nem em Pernambuco. Foi em Belo Horizonte. Fui visitar a família em junho. E eu cheguei, olhei o calendário lá em Minas e disse, olha, tem uma meia maratona internacional de Belo Horizonte. Passa na Lagoa da Pampulha e visita o zoológico. Bem, viu? Começou chique. Vamos dizer que eu achei até mais legal, porque era uma prova internacional, meia maratona internacional de Belo Horizonte. Lá no meu estado natal, eu sou mineiro. E ainda tive a chance de visitar o zoológico, ou seja, a prova passava pelos 17 quilômetros da volta da Pampulha, que acontece em dezembro, e é lotado para chuchu. Quem já correu a Lagoa da Pampulha, já viu na Globo, viu que o negócio ali é meio espremido. Lembra muito o Carnaval de Olinda, na ladeira da Serra. O cara correr ali, eu não sei como, velho. Só os elites mesmo, porque o negócio é apertadinho. E, além dos 17, entra no zoológico, que não é um zoológico qualquer. Zoológico sensacional. Bonito, com animais bem cuidados, bem criados. Ainda tem um aquário enorme, eu esqueci o nome, que se dá do zoológico de animais aquáticos. Mas tem um aquário enorme lá e você vê tudo isso correndo, velho. É algo sensacional. Provas de meia maratona te sugerem isso, você optar por correr fora do seu estado, fora da sua região. Quando eu falei dessa meia maratona em Caruaru, vou voltar para ela novamente, foi justamente por isso. O calendário da gente é recheado de provas. Em Pernambuco é recheado de provas. Quando a gente sair dessa pandemia, com certeza vai voltar a ser dessa forma. No mesmo dia que aconteceu essa meia maratona em Caruaru, aconteceu um circuito bastante conhecido, que é o Circuito Banco do Brasil, com uma medalha horrível, que eu já falei isso em algum desses episódios aqui do Papo Corrida. Era um cubo, um quadrado, um negócio horripilante. E até então, antes da pandemia, porque depois da pandemia, qualquer percurso que for feito no Recife vai ser novidade. E mesmo que não seja novidade, a gente vai correr do mesmo jeito, por conta da secura. Mas até antes da pandemia, correr no Rio Mar, passando pelo Estelita, pela Via Mangue, gente, era um tédio. E na semana antes, teve o circuito das estações. E a medalha da corrida lá em Caruaru, a meia maratona Sezonita, era uma coisa linda, gente. Então, poxa, será que vale a pena viajar? E sair de Recife para Caruaru é meio com a viagem. Você sai de manhãzinha, torce para não acontecer nenhum imprevisto para você chegar na hora da prova. A prova, eu acho que aconteceu às 5h30. Ou seja... 5 horas a largada. Eu acho que foi a primeira prova que eu vi a Lidiane fotografando pipoca radical. Foi a primeira prova que eu fui. Aí. Foi a primeira prova. Eu já comecei com a meia maratona. Aí, pronto. Foi sensacional. E olha, a prova foram 2 voltas lá no percurso em Caruaru. Caruaru não é uma cidade plana como Recife. Para a primeira meia maratona, quem for fazer uma meia maratona em Caruaru vai sofrer. No dia eu não sofri tanto com o calor. Caruaru é muito quente, mais quente do que Recife. Mas naquele dia lá estava chovendo, estava muito agradável. Para mim foi uma belezura fazer uma meia maratona em Caruaru. Novidade, percurso diferente, percurso inédito para mim como corredor, que moro na região metropolitana. Para quem mora em Caruaru, talvez não seja tanto.
Mas para quem estava visitando Caruaru, muita gente saiu de Recife, região metropolitana, saiu das cidades vizinhas de Caruaru para correr uma meia maratona. Ou seja, é atrativo. Mas a gente não pode pular etapas e muitos corredores, de certa forma, Lidiane, acabam se atrapalhando nisso. Afinal, pular de 10 para os 21 quilômetros é o dobro mais 1 quilômetro. E aí acontece muita cilada. Você não acha, não? Tem a lenda urbana que corredor sempre brinca, eu já falei aqui, quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 21, quem faz 21, 42. É lenda. Todo mundo diz isso, é uma brincadeira, é um jargão popular da corrida de rua, isso não existe. Não acho que porque você fez 10 quilômetros que vai ser tranquilo fazer 21. Pode ser que seja. Cada corpo tem uma adaptação, cada corpo tem uma história. No caso de uma pessoa como Sandra, por exemplo, Sandra, a nossa querida primeira dama do podcast, que já esteve aqui algumas vezes, e a gente sempre chama porque a gente sempre ama. Ela ela treina ela, num nível elevado, ela treina para elite, ela é elite. Aumentar de distância numa corrida, talvez ela não sofra tanto. Ela pode treinar sempre 10, 12, de repente vou fazer 21 ali. Ela tem um treino constante de força muito pesado, muito intenso. O corpo dela já está preparado para evoluir naturalmente. Agora não venha uma pessoa como eu, com um peso elevado, sem ir para a academia todo dia, ou como o Austin, que vai um dia e falta 5 da semana, aí a gente está treinando 5, 6 quilômetros, faz, vou fazer 21 porque eu já fiz 21 há 3 anos atrás, ou porque eu sempre treinei, sempre tem. Histórico de atleta não existe também, é outra lenda urbana. Se você fez 21 quilômetros há 2, 3 anos, e você quer fazer agora, existe uma coisa chamada memória muscular, existe, mas a memória muscular é curta, tipo memória caixa do seu computador, tá? Não é uma coisa que fica para a vida. O seu pé aprendeu a fazer 21 quilômetros e vai ficar, a musculatura estava preparada, e se você repetir o feito em 2, 3 meses, está de boa. Mas se você está sem treinar, não é porque você fez 21 que vai acionar uma memória no seu cérebro que o músculo vai dizer, não, dá para mim. Eu fiz antes, dá para mim fazer agora. Não é assim que funciona. Tem toda uma lenda envolvendo, mas não é tão simples assim. O primeiro passo que eu acho é sentir que dá para fazer. E eu acho que isso você realmente sente. Tem muita coisa na corrida que é uma questão de feeling, que a gente pode orientar milhões de vezes. No YouTube tem mais de 1 milhão de vídeos sobre review de tênis. Mas se ele pode ser o mais vendido, se você colocar no seu pé e não gostar, não vai rolar. Ele pode ser eleito o melhor tênis do ano. Para mim é a mesma coisa com fazer uma meia maratona. Você sente a vontade. As pessoas podem pedir, dizer, não, tu já fez tanto 10 quilômetros, vamos para os 21. Se você não sentir vontade e fizer forçado, vai ser a pior coisa que você fez na sua vida. Porque 21 quilômetros é muito longe. Tente percorrer 21 quilômetros de carro para mensurar e depois bota na sua cabeça, é isso aqui que eu vou fazer correndo. Será que é muito? Porque a gente só tem ideia de uma distância até a gente percorrer. Isso é fato de corredor. Isso é fato empírico. De repente, eu começo a ir na padaria muito, muito perto, porque eu corro sempre 5, 6 quilômetros. Então, ir ali no mercado, para mim, não é nada. Para uma pessoa sedentária, percorrer 500 metros para comprar pão é um absurdo. Para mim, já não é, porque eu já fiz distâncias maiores o tempo todo. É a mesma coisa, você não tem como mensurar quanto é que tem. A gente sabe quantos metros tem em 21 quilômetros, mas mentalmente a gente não mensura o quanto tem que percorrer. Então, é uma questão de sentimento. Eu senti o momento que era. De repente, me deu a vontade, ninguém me forçou. É tanto que eu fiz a minha inscrição sem dizer a ninguém. Foi mais chique. Eu achei até muito melhor chegar na hora de, quando chamar Inclusive, eu levantei na raia errada. Eu levantei para largar nos 5 quilômetros. Eu passei quase 3 anos fazendo 5. Que é outra coisa que as pessoas sempre perguntam. Em quanto tempo eu já estou pronto para fazer 21 quilômetros? Depende. Depende de como você treina, depende de quanto você corre. Uma vez eu escutei que Doutor Corrida saiu dos 5 para ultramaratona, se eu não me engano, foi em 1 ano.
ou foi 1 ano e meio que ele já estava percorrendo uma longa distância. Foi isso, Washington? O doutor não é parâmetro, né? Mas o doutor foi mais ou menos isso mesmo. A gente, é difícil. Levar em consideração o que o Adriano, doutor Corrida, fala, é muito perigoso. Eu acho não. Eu tenho quase convicção nisso, que a gente tem que ter cautela, respeitar a distância. Depende do corpo. Há exceções, né? Há exceções. O Adriano, ele como médico, o cara é médico. Ele falar da questão de reconhecer as dores, eu acho que ele é a melhor pessoa do mundo nesse sentido. Ele sabe o que dá. Ele sabe o que pode, o que vai acarretar lá na frente. Então, até quando ele tem uma determinada lesão, ele sabe realmente, isso aqui não é normal. Vou cuidar. Ele já previne antes de precisar de um profissional da saúde. Um profissional da saúde precisar de um fisioterapeuta, por exemplo. Ele é safo nessa questão. Mas pessoas comuns têm que tem que começar com cautela, principalmente aqueles que nunca correram os 21 quilômetros. Preciso realmente treinar, preciso ter uma constância nos treinos e uma boa base, até mesmo para não lesionar. A gente fala aqui sobre lesionar. Lesionar é você ter uma canelite, você sofrer com a ausência dos treinos de força, da musculação, de um quadril frágil. Então, eu acho que o cara tem que chegar e treinar de forma consistente, começar devagar e aumentar aos poucos a quilometragem. Não adianta você achar que porque fez 10 provas de 10 quilômetros já está preparado para 21 quilômetros. Eu sinto até falta, eu vou ser sincero a você, eu sinto até falta no nosso calendário, existem provas de 10 milhas, por exemplo, que são provas de 15 a 16 quilômetros, que é ali uma transição já mais natural para uma meia maratona. Mas não, a gente tem provas de 10 quilômetros a rodo no calendário, uma outra perdida de meia maratona no bimestre ou no trimestre. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tinha como principal prova no início do ano era a meia maratona de Olinda, da Associação dos Corredores de Pernambuco, a ACOP. Depois dela, não me lembro assim da cabeça qual prova vem depois. Prova oficial, gente. Porque provas não oficiais acontecem aos montes aí. Eu posso chegar e falar, pessoal, vamos organizar aqui uma corrida aqui no Principado de... A meia da FPS. A meia da FPS é em junho. Meia da FPS é em junho. Depois dela, não tem outra. Depois da FPS é Maurício Nassau. Depois da Maurício Nassau é quem? Em Recife não tem mais. Aí vem as provas não oficiais, que acontece a meia maratona do TIP, muito bem organizada pelo pessoal do CTA, assessoria. Tem a Olinda Run 21K, que até hoje eu não sei qual é a data correta dela, se é em janeiro... É sempre janeiro. Ou se é em agosto. Teve 2 edições que aconteceram em agosto. É porque em janeiro ela pegou o pior do sol. A escolha da prova também é muito importante, a gente cita já. Ela pegou o pior clima que Olinda poderia oferecer na primeira semana de janeiro. Foi uma ideia muito ruim. Aí mudar a data foi sensato, né? A gente ama viver numa terra quente, mas tem seus limites na hora da corrida, né? Há um limite do que a gente suporta de calor. Então, eu acho que essa questão de aumentar gradativamente a distância e fazer os treinos de força é extremamente necessário. Mas o necessário mesmo é que o pessoal soubesse acompanhar uma periodização através de uma planilha, de um profissional habilitado. Eu nunca segui profissional habilitado para essa distância, eu vou ser sincero, mas eu sofri bastante por essa questão de aumentar dos 10 para os 21. Eu fiz muita besteira. Aquela questão que a Lidiane levantou aí, agora há pouco, sobre fazer uma meia maratona em janeiro e depois ter uma em abril e só ter sido treinado 4 e 8 quilômetros, corrido provas de 4 e 8 quilômetros da Cicorre, uma de 10 quilômetros do circuito das estações, e depois meter a cara na prova de meia maratona, eu fiz isso e quase me lasco, bonito. Corri a meia maratona do Ministério Público, que foi a corrida pela cidadania. Só aconteceu uma edição. Eu julgava que estava
já tinha feito 2 meia maratonas, tinha feito a da TV Jornal. A meia maratona da TV Jornal até então era a principal meia maratona do Recife, nunca mais aconteceu. Até 2014, 2016, se eu não me engano, que aconteceu a meia maratona da TV Jornal. E eu disse, olha, outra meia maratona no Recife, vou me inscrever. 21 quilômetros, bonito. 2 voltas de 10 quilômetros e meio pela ilha do Recife. Quando chegou nos 13, 14, eu quebrei. Por quê? Porque não treinei. Então, tem que saber respeitar a distância. Ainda bem de que 10 para sabe. 21, de 10 para 21, o bicho pega. E se você não treinar o suficiente, se você não manter uma constância nos treinos de longa distância e ainda mais, se hidratar, saber se hidratar. A gente fala aqui na questão da hidratação também, tem que saber se hidratar, tomar água durante a prova, saber o que beber, bebidas energéticas, saber consumir o gel adequado. Eu, por exemplo, não consumo gel. Tem gente que pega o gel do coleguinha do lado e toma, acabou sua prova. Se alguém me oferecer gel, eu nem pego, porque eu só bebo água. E quando tem na prova, eu tomo isotônico. Quando tem, mas não me faz falta, eu só bebo água. Tem gente que precisa do isotônico. Se passar dos 12 quilômetros e não tomar um copinho de isotônico, tem um piripaque. Eu não, só bebo água. Eu me conheço muito bem. Eu sei o que eu preciso, o que eu não preciso. Eu tenho uma certa intimidade maior com o meu corpo. Eu acho que tanto eu senti quando era o momento de fazer os 21, que dava de boa, como eu sei o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. E uma das coisas que eu não consigo fazer é correr sem água ainda, com a boca seca, e depois de um tempo a minha mente trabalha para isso, de me dizer o tempo todo, você está sem água. Você precisa de água, a hidratação está demorando, então eu comprei uma mochila. Quando me falta alguma coisa, minha mente trabalha só naquilo. E você passar 10 quilômetros correndo de volta, depois da meia, pensando onde é que tem isotônico, onde é que tem água, é outra coisa muito importante. Eu não consigo correr sem água, mas eu consigo viver sem isotônico, nunca me fez falta. Se tiver, brinde. E se eu conhecer a marca, tudo depende, porque a gente até falou sobre isso, coisas que você não deve fazer na corrida, uma delas é experimentar marcas que você não conhece, porque o corpo da gente, ele se comporta de formas diferentes de acordo com o que você ingere. Se você é uma pessoa tipo Austin, que ingere pouca gordura, pode ter certeza que se você entrar numa McDonald's e comer um Big Mac inteiro, você vai passar mal. Então, não experimente coisas que não estejam de acordo com a sua dieta. Isso é isotônico. Se você não tomou antes, você possivelmente vai passar mal durante a prova. Lembre que faz um tempo que você chegou na prova. Faz um tempo que você saiu de casa, que você chegou no evento, faz um tempo que você está sem comer e você está com o organismo acelerado. Enquanto a gente corre, tudo é mais rápido, a desidratação é mais rápida, a digestão é mais rápida e o efeito negativo também. Se você tomar um isotônico que não tiver legal, que também não foi compatível com o seu estômago, pode ter certeza que o resultado não vai durar 1 quilômetro para aparecer, não. Eu já vi muito corredor no cantinho com diarreia. Não é 1 ou 2, não. Ou você vomita, e ainda tem um lance que seu corpo, talvez ele se comporte até estranho do que você se comporta. Eu costumo ter ânsia de vômito quando uma coisa não entra legal. Eu, graças a Deus, agradeço todos os dias que Deus me mandou um problema que não é intestino. Eu conheço muita gente que se lascou no meio de prova. Eu já levei susto com gente saindo do mato porque estava fazendo o número 2, porque eu não tinha visto ela entrar ali e as pessoas vão se esconder. Eu já postei com um colega de trabalho essa questão aí, que ele sofreu bastante. A gente tinha feito uma aposta, essas apostas bestas que a gente faz, para molecagem. E ele falou na época que chegaria na minha frente. Na época não tinha canal, então eu suponho que a prova tenha sido em 2016. Foi a meia maratona da Track and Field. A meia maratona da Track and Field, que na época, na verdade, não era da Track and Field, era quem organiza as provas da Track and Field, que na época era Latin Sports. Então ela organizou aqui, foi uma edição só,
a meia maratona do Recife. Mas, enfim, esse camarada falou que ia chegar na minha frente. Tava treinando bem, não sei o que, lá do trabalho. Eu disse, tá, beleza, vamos apostar, vamos. O cara foi tão autoconfiante que ele comeu uma feijoada no sábado e tomou uma cervejinha. Isso fez um revertério na barriga dele, que no primeiro dia, no dia da prova, na verdade, ele correu muito mal, mas tinha uma aposta lá em jogo, que eu não lembro nem o que foi, eu acho que a gente apostou um almoço. Eu só aposto comida, eu só faço comer, eu não bebo, então talvez tenha sido isso. Dinheiro não foi. Enfim, ele passou os 21 quilômetros, a primeira volta ele terminou na minha frente com a diferença de 3, 4 minutos. Mas na segunda, meu velho, começou a dar essas pontadas. E convenhamos e convenhamos, no centro do Recife não tem banheiro público, né? E acabou que o cara desceu por baixo da ponte, do viaduto do Forte das 5 Pontas, que na verdade só tem 4 pontas. Até hoje não entendi o porquê que é 5 pontas e só tem 4 pontas, mas tudo bem. Ele desceu ali e fez o QTO dele. Desceu e fez o número 2. E eu disse, oxe, cadê ele? Eu terminei a prova com a diferença de 5 ou 6 minutos, porque foi o tempo que ele precisou para fazer a liberação lá dele. E, enfim, perdeu a aposta. Moral da história. Nunca faça nada na véspera, meu velho. Nada que comprometa a sua prova. Ali eram 2 amadores. Tem gente aí que viaja para fazer RP, não sei, aproveita uma prova. Provas de 21 quilômetros tem realmente poucas comparadas com 5 e 10 quilômetros. Então, se você está treinando a sério para fazer uma prova de 21 quilômetros, evite fazer besteiras. A lição de moral que eu dou nessa história aqui é não faça o que você sabe que vai se dar mal. Você bebe, se você come comidas pesadas na véspera, ou se a prova for à tarde, um almoço caprichado, porque aqui em Recife, há muito tempo atrás, as provas de meia maratona aconteciam no final da tarde, no sábado. A meia maratona da TV Jornal, por exemplo, acontecia no final do sábado à tarde, às 4 horas. Eu achava sensacional. O sol era um pouquinho mais agradável, essas coisas, mas enfim, cuidado com o que você come, cuidado com o que você bebe, cuidado com o que você veste, uma camisa nova, que está um pouco apertada, e algo desse tipo que dificulta os movimentos do seu braço, ou um short também que está muito apertado e acaba deixando assaduras entre as coxas, ou uma meia que você está usando naquele momento e você não sabe se ela vai criar um calo ou um tênis novo. Evite, meu velho. Usa a calça velha mesmo que você utilizou no treino, vai pro jogo com a camisa da assessoria, ou a tua camisa de estimação, não sei. E evite comer e beber algo que você sabe que vai comprometer o seu desenvolvimento. Deixa a feijoada para depois da prova, o yakisoba para depois da prova, né? A cervejinha para depois da chegada. É bem mais agradável, pode ter certeza. Né? Na minha primeira meia maratona, eu bebi muito depois da prova. Tanto que eu não lembro como eu cheguei em casa de verdade. Eu lembro até a prova. Mas todo mundo porque foi a minha primeira meia maratona. E eu realmente duvidei que ia dar. E eu cheguei tão bem, porque eu estava tão disposta a fazer isso. Eu queria tanto que foi super suave. Agora, o que eu mais me lembro da primeira vez, eu já fiz algumas, tá? Não parece, quem me conhece pessoalmente, mas eu acho que eu tenho umas 7 ou 8 meia maratona. Preciso contar de novo. Eu nunca contei. Depois de um tempo fica comum, né, não, Austin? Fica comum, é comum, a gente uma prova. Você já se preparou para a primeira, saiu da virgindade, e aí o corpo já está acostumado, que nem sexo. Você aprende, e aí se você engatar, você vai naturalmente à distância. Mas eu ainda sinto frio na barriga quando participo. Pronto. Desafio das Serras em maio. Vai ter uma prova além dos 21 quilômetros, que é 25. Vai ser agora em maio, lá no Rio Grande do Norte. Eu vou estar lá. E eu já estou sentindo frio na barriga, até porque
Eu não estou preparado suficientemente. Eu acho que eu vou também. Você vai, claro que você vai comigo. Eu não estou preparado suficientemente, tenho plena convicção nisso, porque os meus treinos são em locais planos e faz muito tempo que eu não corro 21 quilômetros. Na verdade, os meus treinos variam entre 15 e 16 quilômetros. O treino mais longo que eu fiz, desde o desafio das Serras em Bananeiras, ele foi 29 quilômetros, o meu treino mais longo foi 19 quilômetros ao lado de Sandra, indo de Carpina para Nazaré da Mata. Então faz tempo, meu velho. Faz tempo que eu não corro uma meia maratona. Então eu vou sentir esse frio na barriga. A questão de contar é porque é meu. Eu não sei contar. Passou dos 10, eu já me perco. Eu não sei. Às vezes até me atrapalho com minha idade. É questão de senso de organização. Eu sou péssimo nesse sentido. Mas, voltando a falar sobre isso, você falou aí que você viajou para correr uma meia maratona. Foi uma péssima escolha. É outro ponto que eu deixo como dica. Se você não vai fazer em treino, você também pode fazer os primeiros 21 em treino com os amigos. Eu participei de muitos treinos como staff para ajudar amigos a completar a primeira vez os primeiros 21, num período de 3 horas, que é o período oficial que dura uma prova dessa. Ela tem que durar no máximo 3 horas para ser considerada uma meia maratona. Você pode completar em mais, mas o oficial é 3. E eu já participei de vários treinos coletivos do pessoal querendo preencher pela primeira vez os 21. Também é uma alternativa. Eu escolhi uma prova. Escolhi péssimo porque eu não treinei para aquele tipo de prova. Eu não levei as considerações. Existem várias considerações a levar. Uma delas é, escolheu a prova, analise como é a cidade que você vai. Analise o percurso. Eu não fiz. Eu sou de Recife, Pernambuco, eu treino muito em Olinda, mas os ventos de Olinda eles são mais fracos que os de Natal e eu só descobri correndo. Quando vários fatores influenciam para uma prova ficar difícil. Às vezes a gente acha que tudo bem aquele percurso porque a gente viu ele de carro. Andando é diferente. No carro a gente não sente muito a diferente. Elevação. Quando a gente tem que percorrer ele correndo, e os meus primeiros 21, por mais incrível que pareça, eu fiz todo ele correndo. Eu caminhei para beber água, porque eu ainda não tenho essa destreza que pessoas como Sandra Nunes têm de correr e beber água. Isso aí eu não consigo, não. Eu me hidrato, mas eu realmente engasgo e dá vontade de vomitar e eu tenho que parar. Me dá refluxo. Os únicos momentos que eu fiz esses 21 caminhando foi isso. Foi para beber alguma coisa, tomar isotônico. É uma prova que eu olhei pela estrutura. É uma prova bonita, com uma camisa legal, uma medalha linda, e eu não olhei o percurso e não aconselho. Natal é quente, é por isso que a prova começa à tarde, a meia maratona começa às 4 em ponto, e as outras são 4h10 e 4h15, as largadas dos 5h10. Ela é muito quente, ela tem muitas ladeiras, e as ladeiras vão logo no princípio. Não é nem aquela voltazinha para você se animar, não. Você já dá todo o esforço que você tem com menos de 5 quilômetros. Com menos de 2, na verdade. Foi uma prova desafiadora para mim. Também não tem prédios na orla de Natal, em sua maioria. O vento vem com toda a força que ele pode lhe dar para fazer você dobrar a força para passar por ele. Para mim foi super complicado. Eu nunca treinei assim, de peito aberto com o vento. Então eu decidi fazer uma coisa que foi mais desafiadora. Eu acho que por isso que eu bebi tanto, depois que acabou, de tanta felicidade que eu tinha, porque eu fiz uma prova difícil e terminei bem. Terminei sem dor, terminei sem lesão, terminei muito bem. Mas escolher o percurso, você mudar. Muita gente vai fazer meia maratona no Chile. Muita calma, porque ela acontece no inverno, tá? Então, o inverno do Chile não é o inverno do Brasil. O inverno do Chile é frio, de menos 10 não, de 10 graus. Eu fiz uma prova também que me arrependi um pouquinho, foi quando eu fiz um passeio para Gramado. Aí eu resolvi me inscrever e não contei que era inverno. E o inverno, eu estou acostumada com o inverno de Recife, que é chuva. Mas é uma chuva que a gente ainda anda de camiseta. Em Gramado, não. E isso é diferente. Quando a gente faz esforço, a gente está de peito aberto. Os brônquios abrem e a gente começa a respirar muito melhor quando está correndo. É por isso que a corrida é tão boa para o cardio.
para o sistema pulmonar. Entretanto, quando você abre, você também aspira tudo que vem no meio do caminho. E quando você aspira ar frio, quando você não está acostumado, e você quer se esforçar para o esforço da corrida, é muito complicado. Dá uma dorzinha, dá uma dor no peito, uma dor no pulmão. Você sente que seu pulmão está gelado, é como se você estivesse tentando correr dentro da geladeira. Não é tão fácil assim. Então, se você vai, você primeiro analisa o percurso. Ele é plano? Toda prova de respeito, pelo menos, uma prova considerável, ela dá um mapa do percurso. Aí você vai lá no Google Street View, como todo bom nerd faz, e dá uma voltinha nele para ver o mapa de quanto de elevação ele tem, ver se ele é na orla, é de dia, que horas é a largada. Entre uma largada de 5 da manhã no Nordeste e uma de 7, a diferença é gigantesca. Então, a previsão de prova, o clima que você vai pegar na prova, ele varia de acordo com o tempo que você vai passar correndo. Se de acordo com o seu treino e seu pace, esse cálculo o Austin ensina vocês fazerem. Você prevê terminar 21 quilômetros em 1h30, em 2h30, por exemplo, então leve em consideração que quando você estiver voltando dos 21, se você começou a correr às 6 da manhã, já vão ser 8, tá? Então, você vai pegar um sol bem diferente, bem mais intenso, depende da cidade. Leva em consideração em que período do ano a prova vai ser feita, porque você começou a treinar no inverno, mas vai pegar a sua medalha no verão, o corpo se transforma com isso. Talvez, se você só treina de noite e sua prova é de dia, você vai ter que treinar de dia também, porque você tem que sentir o sol. Não espere para descobrir como é que o sol funciona na corrida no dia da prova, não. Se a gente fizer um podcast de experiência negativa, eu também tenho essa. Eu só treinava à noite e resolvi fazer uma prova de manhã. Inclusive, fiz uma maratona terminando às 11 da manhã. Não é para qualquer um. É bronca, é bronca. Mas esses erros que você citou aí, muitos deles é porque a gente quer uma prova bonita, né? A gente quer uma prova bonita. Então, acaba levando o atrativo da beleza como um fator principal, ou seja, onde eu vou correr a minha primeira meia maratona? O cara do Nordeste quer correr uma prova fria, vai para São Paulo, Porto Alegre, correr uma prova por lá fácil. O cara quer uma prova muito bonita, vai correr a meia maratona do Rio. Ou quando o cara não tem uma graninha legal e é da própria região Nordeste, por exemplo, ele corre aqui do lado. Não quero correr em Recife, vai correr em João Pessoa, a meia maratona de Jampa, os 21K de Jampa. O Alagoas também, que é muito atrativo. Tem prova, além de Natal, tem muitas provas legais, que a gente até perde nesse sentido, aqui em Pernambuco, a gente perde muito nesse sentido para Salvador, que as provas da ASICS, que não acontece mais, a Golden Four, a gente era muito preterido nesse sentido. Aconteciam em Salvador e em Fortaleza. Acontecem provas muito legais nessas regiões. E para a gente falar, quer viajar longe, tem a meia maratona da fruticultura irrigada em Petrolina, e antigamente também acontecia uma prova nas vitinícolas de Lagoa Grande, que é um município que fica do lado de Petrolina, que também era muito atrativa nesse sentido de turistar, digamos assim, você aproveitar o local, correr e aproveitar o local. Só que acontece muito desses problemas realmente. O cara vai correr no sul do país, um cara que não estava acostumado com o frio e se lasca no frio. Às vezes o cara se dá bem, tipo, eita, é muito quente, o cara não se atrapalha com o frio e acaba metendo um RP. Legal, mas nem todo mundo é igual, né? Mas levando nesse sentido de provas bonitas, para a gente fechar, a gente está quase chegando no final desse episódio. Quais provas de 21 quilômetros você falaria, assim que eu tomar minhas 2 doses da vacina, essa meia maratona não vai sair do meu calendário? Afinal, a gente ganhou um bônus stage, né? Se tomar essa vacina aí e passar por esse Covid-19, a gente vai ganhar uma vida 2.0, digamos assim. Né? Sobreviventes do corona. Então, quais seriam as provas do teu sonho, Lidiane? Pode ser fora do país, dentro do estado, dentro do país, até na Via Láctea, lá em Marte, na Lua, em Plutão, sei lá. Né?
Antes de ir para isso, deixa eu citar um exemplo que algumas pessoas podem ter visto na TV e não entender o que é. Quando a gente vê maratonas como a de Boston e a gente vê o pessoal correndo com um saco, isso é a questão, a maratona de Nova York também é muito comum, Berlim, você vê o pessoal começando a corrida com um saco e depois você não vê mais. A corrida dá um saco, porque ela acontece tão cedo, é um tipo de, é uma capa em forma de saco plástico, na verdade, porque começa tão cedo que é muito frio, mas no meio da corrida, quando o corpo esquentar, você vai descartar o saco. Aí você vê muita gente vestindo saco de lixo, é muito estranho. Mas é justamente porque quando é frio, é muito frio. E aí você tem formas de se ajustar a isso. Às vezes a corrida oferece. Então é importante a gente analisar isso. Eu tenho provas fora do Brasil que eu queria muito. Uma delas estava planejada para 2021, que era a Maratona da Disney. Assim, eu comecei a planejar em 2019. Mas a inscrição de 2020 só faz em 2019 e agora já está fazendo a 2023, que já acabou 2022. Mas uma meia que eu queria fazer era a meia de Buenos Aires, mas ela é fria também. Aí eu penso, é um percurso maravilhoso, mas ela é super fria. O pessoal fala muito, sai todo mundo de casaquinho do Brasil nas fotos e a experiência que eu tive com o frio não foi tão legal. Mas eu queria fazer o desafio do Dunga, tá naquele sonho. Não é para imitar Doutor Corrida, não, que eu já conheço o desafio do Dunga antes de conhecer Doutor Corrida. Mas eu só tenho inveja por ele ter feito. Mas eu queria fazer os 5, os 10, os 21 e o 42. Eu recomendo de beleza de prova a meia maratona do Rio. O Rio tem 2 meias maratonas com percurso semelhante. Tem a Maratona do Rio, que acontece em julho, e tem a Meia Maratona do Rio, que, se eu não me engano, é um pouco depois, ou é agosto ou setembro. É uma prova super bonita, eu participei de uma delas, fazendo 21. Eu queria voltar para fazer 42. E a São Paulo Half Marathon também é muito legal. Essa eu já participei também, faz muito tempo, quando o kit dela era bem feio, porque tem um probleminha no Sudeste que os kits não são os mais bonitos. Acho que a gente dá um certo banho neles. Você participa de uma meia maratona, pega um avião para ir até ela, faz todo um lixo e a camisa é tipo flanela escrito Half Marathon, cinza. Acho que até camisa de vereador às vezes é mais legal. Aí tem esses detalhes às vezes que entristece. Você tem que ir pela prova. Se você for pelo kit, você chora. O melhor kit dessas provas chiques ainda é a Maratona do Rio. O da São Silvestre deixa a desejar. Nem ia. São Silvestre é 15, vale lembrar. Né? Sei não. Assim, vou falar enquanto criador de conteúdo, né? Eu tenho um sonho danado de um dia poder correr os 21K de Noronha. Tem esquecido dessa. Essa também, mas eu não sei nem como entrar na ilha ainda. Tá difícil. Eu acho que eu vou que nem, sei lá, eu dou um jeito, dou meus pulos. Mas até para respirar lá você paga, é complicado. Mas sabe por que eu não tenho tesão na de Noronha? Porque ela tá mais perto do Equador do que onde a gente mora. Eu sei que é mais quente. Eu realmente tenho, particularmente, apesar de morar em Pernambuco, mas ter uma alma e um desejo constante de morar no frio, eu não. Quanto mais quente é a prova, pior fica. E Noronha é mais perto do sol, barra inferno. Deve ser muito mais complicado correr. 21K de Noronha é uma. Aqui em Pernambuco também eu tenho um interesse de correr a meia maratona da fruticultura irrigada em Petrolina. Os vídeos, toda vez quando acontece lindos, uma reportagem, né? É sensacional. Toda vez quando aparece uma reportagem, a Globo já passou muita reportagem sobre a meia maratona da fruticultura irrigada. É um trava-língua danado essa prova, mas é muito bacana. Fora do estado, eu teria interesse em participar de alguma prova em Belo Horizonte, de novo. Eu acho que aproveitar esses cantos assim, Curitiba, que é uma cidade que me agrada bastante, eu acho muito bonita. Curitiba, o clima é ameno, vamos para lá. Mas provas, cidades que ficam longe do litoral,
geralmente são mais complicadas, né? Tirando, são mais secas, né? São mais secas e são, digamos, um percurso com um relevo meio montanhoso, digamos assim. Correr em Curitiba não é fácil. Assim como não é fácil correr em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um diferencial que tem uma Lagoa da Pampulha, que é planinha. Mas não é fácil. Fora do Brasil, eu tenho vontade de conhecer Montevidéu. Só que uma coisa que não me deu tanto... Não é pior que não é chique. Porque a medalha da meia de Montevidéu, que a nossa amiga Vivi, que ela participou aqui conosco no episódio falando sobre o Covid-19. A medalha também não sei lá, essas coisas. A medalha é muito simples, velho. É muito simples. Quando a Vivi me mostrou a medalha dela, teve uma oportunidade que ela me mostrou, a medalha era muito simples e lembrava muito essas provas feito a se corre. Provas com uma medalha escrito lá, corrida fulano de tal, e o cordão da medalha bem vagabundo. Tipo, a qualquer momento ele pode se arrebentar. Ou seja, não sei, né? Aí é questão da organização da prova, não sei o quê, mas geralmente é como eu disse, a gente se atrai muito para fazer essas provas de 21 quilômetros, para viajar, para participar e para conhecer outros locais. Eu falei de locais aqui que eu tenho muita vontade. Minas Gerais, pela questão de aproveitar o útil ao agradável, ver a família. Curitiba é uma cidade que eu acho muito bonita. Às vezes que eu fui para Curitiba, me agradou bastante. Se fosse para sair de Recife para morar em alguma cidade que não fosse próximo da minha família, seria fácil Curitiba. E um outro país que me agrada bastante é o Uruguai. Eu acho a questão do Uruguai é um país meio que parece que ficou lá na década de 50, 60, 70. Você vê o Uruguai, aquele estádio centenário que foi utilizado na Copa de 30, parece que parou lá em 1930, 1940, 50. É um país meio retrô, digamos assim. E se você pegar a população e jogar, não dá a população do Ibura no Recife. É um negócio meio engraçado. Mas é isso. E aqui em Recife, correr em Petrolina, nunca corri. Eu iria correr, por exemplo, uma das provas que me foram tiradas dessa pandemia em 2020 foi a meia maratona River Shopping. Eu iria para a meia maratona River Shopping. Não aconteceu. A prova foi adiada. A prova foi adiada para julho, se eu não me engano, ou agosto, mas a gente sabe. Uma prova com mais de 2.000 pessoas num ambiente urbano não acontece nem tão cedo. Infelizmente, essa prova foi adiada. E os 21K de Noronha, ou qualquer prova de Noronha, dentro de Noronha, seria agradável. 21K de Noronha acontece. Estou topando até 3 em Noronha. Tem a corrida... Tem a corrida René Jerônimo, que, se eu não me engano, 8 quilômetros. O René Jerônimo é o Lula lá do Fernando Noronha. É um dos corredores mais requisitados lá na ilha. Então, e tem o desafio das serras, né, gente? E o Mountain Dew, que acontece também, que são duas provas também que tem lá os seus 21 quilômetros acontecendo. Só que essas é trail, então já é o outro departamento. E que a gente vai falar em outro episódio, né? Porque a gente já está chegando quase no fim, né, Lidiane? E antes de quem pensar na ideia de que deve ser muito legal alguma prova como o Desafio das Serras, porque é no mato, muita calma nessa hora. Antes de partir para uma trail, tem que ter uma certa experiência, porque os desafios lá são outros. E são, na maior parte das vezes, imprevisíveis. Você não pode determinar se vai chover tanto a ponto do barro ficar uma grande poça de papa para você ter que percorrer ele, ou se você vai encontrar uma cobra, ou se você vai precisar mudar de caminho porque caiu uma árvore. Os desafios são outros. Os 21K. Não é a mesma coisa. O Desafio das Serras em Bonito, por exemplo, que vai acontecer no dia 4 de dezembro. Deus vai deixar. Essa vacina vai chegar no meu bracinho. Vamos torcer. Eu tô dando certeza que vai acontecer. Vamos vacinar todo mundo aí e vai acontecer essa prova. Dia 4 de dezembro.
de 2021. Talvez. Eu estou confiando. Mas digamos que aconteça. Eu já corri o Desafio das Serras em Bonito 2 vezes. As 2 vezes que tiveram. 2018 e 2019. Iria para 2020 e, infelizmente, a prova foi cancelada. A Prefeitura de Bonito não quis que acontecesse prova lá devido à pandemia. Mesmo Bananeira tendo acontecido 1 mês antes. Mas, sabe-se lá. Mas, enfim, 21 quilômetros em Bonito é equivalente ao esforço de uma maratona no asfalto. 42 quilômetros. Daí você tira, meu amigo, o abacaxi que você vai descascar. Vai com calma. Brinque primeiro no asfalto para depois... Ganhe bastante maturidade no asfalto para depois você pensar, vou fazer uma meia trail. Ok? É isso aí. Não cometam o mesmo erro que Lidiane cometeu. Achei que era igual. Eu fui e vi a morte bem na beiradinha da estrada, quando ficou muito complicado, porque trail não costuma ter ponto de hidratação. No geral, é você e você. E correr 21 quilômetros de subida no barro, sem hidratação, ainda carregando uma garrafa de Coca-Cola nas costas, que é uma exigência da maioria desses eventos, ter a sua própria hidratação, para você não descartar, né, plástico na mata, normalmente eles oferecem água como refil, para você guardar na sua bolsinha. E correr com uma garrafinha, é como se fosse uma garrafa de Coca-Cola cheia nas costas, balançando, com todos os desafios naturais que você não costuma ver. Eu não costumo cortar galhos no meu dia a dia e tive que aprender para fazer uma prova. Eu não sei, eu tinha um apito para poder pedir ajuda e perdi o apito, não pude pedir ajuda por muito tempo. Não sei usar uma faca de caça, como me indicaram no evento. É complicado. Ele exige mais coisas além do... Eu falo de coração mesmo, porque as pessoas pensam que é mais suave porque é no mato. É mais suave porque você está entre árvores. Não! Não é. Tá cilada, Bino. Saia disso. Quem disse isso para você tá doido. Tem gente que corre, faz percurso na mata correndo de boa. O Roston e Sandra, a gente foi para uma trilha no meio da pandemia e eles corriam como se estivessem no asfalto. Tem pessoas como eu que não tem nem o tênis apropriado. Então, leiam mais sobre o assunto, leiam mais sobre a prova antes de se inscrever. E é como o Austin falou, asfalto não é trilha, a distância pode ser a mesma, mas a forma como você vai fazer é completamente diferente. Se você São percursos diferentes. A gente já participou disso aqui, a gente já fez episódios falando sobre isso. A gente participou do Desafio das Serras e depois você esteve lá cobrindo o DMTT em Aldeia. São 2 provas totalmente distintas. São 2 trilhas com características totalmente diferentes. Ou seja, eu não participei do DMTT 2020, mas com certeza se eu fizesse 21 quilômetros no DMTT 2020, seria totalmente diferente o tempo e os meus desgastes seria bem menor do que comparado com o Desafio das Serras. Desafio das Serras, o relevo é de montanha, corrida de montanha. Já o DMTT é uma trilha mais leve, até porque é o que a região metropolitana do Recife oferece. Por mais que você tenha elevações, a gente fala Alto José do Pinho, Ibura, Jordão Alto, Monte Verde, essas coisas, não é tão alto assim. É alto, mas não é alto como você vai lá em Gravatá, Garanhuns. É o que a gente diz, né? Tem muita gente que chega para mim e faz correr na Serra das Russas vai ser fácil, porque eu corro sempre em Olinda. Então, dá para ir por trilhos e trilhas de boa, porque eu faço muito treino na Ladeira da Sé. Não é a mesma coisa. A Ladeira da Sé é muito curta, é muito diferente você percorrer 1 quilômetro inteiro de subida. A prova de Natal, por exemplo, eu vi no meu relógio, a meia Maratona do Sol, ela tem 1,5 quilômetro de subida. Se eu soubesse disso, eu nunca tinha ido, de fato. Talvez eu fosse quando eu fosse uma pessoa experiência, mas eu sempre treinei nas ladeiras de Olinda, mas eu nunca subi 1,5 quilômetro. Você subir, só subir, só subir. É como outra corrida que eu fui também, que não é de 21, se eu não me engano, são 15, que é a corrida da Serra das Russas,
que eu não sabia também. A inocência faz parte do meu histórico de corredora. Eu não me informei e a corrida sobe por mais de 7 quilômetros só de subida. Você pode estar acostumado a ter treinos de ladeira na sua corrida, mas se você não subiu o Morro da Conceição por 20 vezes num treino, você não se acostumou com subida. Eu fiz de espera, inclusive eu corri com um grande amigo meu, o professor Fernando, dos amigos que correm, e com o André, ultramaratonista também que estava aqui, que me enganou por quase 3 quilômetros, dizendo na próxima volta a gente vai descer, e nunca descia. E a gente tem, visualmente, a gente tem a impressão que em algum momento a gente vai descer, mas eu esqueci que é uma serra que ela só sobe. E subir por 7 quilômetros é extremamente exaustivo para o corpo. Exige preparo. É por isso que eu sempre digo, você vai se sentir pronto em algum momento para fazer a maratona. Você, no mesmo jeito que a pessoa escolheu correr, eu já vou para minhas considerações finais, viu, Austin? Do mesmo jeito que a pessoa escolheu que quer correr, em algum momento você olhou e disse, dá para correr, você vai olhar e vai dizer, dá para fazer uma meia maratona. Depois de quanto tempo que você começou a correr, isso vai acontecer? Ninguém sabe. Eu acho que eu passei 3 anos para tentar a primeira meia maratona, se eu não me engano. E da meia para maratona eu passei 1 ano só fazendo meia maratona. E 5 quilômetros e 10 também, porque a gente é meio viciado. Então, se só tem 5 e 10, a gente se inscreve e tudo pronto. E todo fim de semana eu vi o Washington. Mas não tem um tempo certo. Se dá para você fazer aquela prova, só você vai dizer. Agora, é interessante testar a distância. Você faz um treino de 17, um treino de 15, mas seu corpo vai dizer, pode chegar no dia, você está muito cansado porque teve uma semana exaustiva, e dizer, hoje não dá para percorrer 21 quilômetros. Eu me inscrevi muito tempo antes, mas não dá. E tudo bem. Todas, assim, a gente não tem toda semana 21, mas a gente tem muitas oportunidades de fazer 21. Seu corpo vai dizer, se no meio da prova também não estiver legal, tudo bem também. Se dá para fazer mais rápido do que você treinou, tá massa também. Só você vai dizer. Essa é uma resposta que a gente nunca vai poder te dar. Quantas corridas de 10 quilômetros eu tenho que fazer para poder fazer uma meia? Essa conta não existe. Eu já vi muita revista dizendo quem fizer 3 meias maratonas pode tentar uma maratona. Depende. Tudo depende. Tudo depende de como você fez. Pode ser que hoje você faça 10 tão bem que você se sinta com a vontade de se desafiar nos 21. Tá de boa. Se não der também, seu corpo vai dizer, a gente sente. Talvez quem esteja ouvindo não tenha tentado ainda e pense, eu não senti ainda, mas vai. Em um momento a perna vai dar uma coçadinha e dizer, dá para ir para os 21, vou de boa. Quando der, você vai e comenta com a gente no Instagram, conversa no WhatsApp. A gente está aqui para ouvir experiências e depois falar mal delas ou bem no podcast. Meu velho, é isso mesmo. A gente vai chegando já no fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e eu vou treinar para os 21 quilômetros, porque eu lembrei que faz tempo que eu não corro essa distância, por mais que seja a minha predileta. É isso mesmo, Lidiane. É bom que a gente grava um podcast e tu lembra que tem uma corrida para ir, né? Em maio. Bom, é isso, né? Em maio, se a pandemia deixar, eu estarei lá no Desafio das Serras. 25 quilômetros, mas não é 25 quilômetros no asfalto, é 25 quilômetros na montanha, ou seja, vocês podem me esperar lá que daqui às 4 horas eu estou chegando, depois da prova. Então, esperem lá que a gente vai almoçar ainda. Então, é isso aí, meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores de aplicativos de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify, meu velho. Eu estou me perdendo por aqui. Se bobear, você encontra o podcast Papo Corrida até na radiola da sua avó. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!